Eu sou de Santa Fé do Sul, que é a penúltima cidade do estado de São Paulo, já na divisa com Mato Grosso, onde começa o Rio Paraná. Então era uma cidade que quando era adolescente tinha uns 12 mil habitantes, então eu tive uma infância muito rica numa cidade pequena e tal. E naquela época não tinha muito essa coisa do vestibular, né? Se falava em estudar, mas a gente não tinha muita ideia, não tinha acesso. E eu conheci um fisioterapeuta que tinha se formado na PUC de Campinas, acho que uma das primeiras turmas, e montou uma clínica lá. E ele era irmão de uma grande amiga minha. E aí eu fui lá nessa clínica, via o que ele fazia, né? E eu sempre fui muito atleta, desde os 11 anos. Isso é uma coisa boa da escola pública, né? Que infelizmente as escolas particulares não têm isso, né? Eu sei porque meus filhos estudaram em escola particular e não tinha essa coisa de ir para os jogos intercolegiais e tal. Então, desde os 11 anos, eu sempre fiz esporte na escola, né? Eu jogava basquete, eu fazia muita atividade física. E aí eu pensei assim, nossa, acho que é uma profissão que tem tudo a ver comigo, porque o que eu pensava, a cura do paciente é pelo exercício e eu não vou ter que ficar sentada, porque também via outras profissões que as pessoas ficavam muito tempo sentadas. Então eu falei, eu acho que tem tudo a ver comigo. Mas foi assim, sempre tive também um sonho em estudar história, ciências humanas, geografia, porque eu sempre fui muito CDF para ler e tal. Tive professores na escola pública muito bons de literatura nessas áreas. Então eu sempre li muito. Mas eu pensava assim, não, mas uma profissão mesmo, eu não quero ser professora e ficar só dando aula. E hoje eu vejo que eu seria professora de qualquer jeito. Então eu vim para a UFSCar em 79, sou da segunda turma e me apaixonei, né, pela fisiologia, fisiopatologia, porque assim, eu acho que o conhecimento é uma coisa que te atrai demais, né? Então foi isso. Aí eu fiz o curso de fisioterapia, depois eu tive um consultório 3 anos aqui em São Carlos, foi um dos primeiros da cidade. E eu ganhava muito bem nessa época, mas trabalhava assim, das 7 da manhã, tinha dia que eu chegava em casa às 9 da noite, né? Porque eu tinha muito paciente. Sábado também. E aí eu tava com 26 anos, porque eu me formei muito jovem, com 22. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Falei, eu quero voltar a estudar. Eu sentia falta Eu fui aluna de iniciação na universidade. Eu tinha bolsa, porque eu tinha que trabalhar, então assim, eu não tinha pai para me sustentar. Eu sou de uma família muito simples financeiramente, então eu sempre tive que trabalhar. Então eu tinha bolsa de iniciação científica do CNPq, depois eu fiz as monitorias todas, e aí quando eu fui para o consultório, que eu atendia as pessoas, e eu me sentia sozinha, no sentido assim, tinha coisa que eu via e eu não conseguia mais estudar, sabe? Porque era muito trabalho. Aí eu falei, gente, tô jovem e tô emburrecendo, porque é uma experiência linda, porque você se sente útil, muita gente melhora, mas eu senti essa vontade de voltar a estudar. Aí eu fui fazer o mestrado na Unesp, em anatomia, e continuei com o consultório alguns dias. Aí surgiu uma vaga na Federal para 20 horas, para docente. E naquela época não tinha pós-graduação ainda na área. Então, eu consegui ser tempo parcial. E 2 anos depois, quando eu acabei o mestrado, aí eu prestei um concurso e entrei, né? Eu fui muito feliz, né? Ou seja, minha trajetória, assim, saí do país para fazer um doutorado sanduíche naquela época na Alemanha. Depois eu fiz um pós-doc quase 8 anos depois nos Estados Unidos. E assim, eu acho que foi lindo, porque a gente viu a mudança da fisioterapia no país. Porque quando eu era aluna, e depois mesmo como
como profissional, era muito complicado, né? Essa relação do fisioterapeuta com a área médica ainda, tinha muita coisa do médico querer passar o que a gente tinha que fazer, sendo que a gente tinha um curso para isso, tinha uma capacitação, né, para fazer um diagnóstico e escolher qual recurso terapêutico você ia usar. Então, eu acho que eu vivenciei isso tudo e foi incrível. E a UFSCar foi o primeiro programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na área de fisioterapia no Brasil e na América Latina. E nós somos um programa 7 hoje na CAPES. Então foi assim uma trajetória incrível, a gente conseguiu isso fazendo ciência e nós temos hoje o Brazilian Journal of Physical Therapy, que é a 5ª revista brasileira mais citada de todas as áreas. Então eu acho que foi assim uma trajetória da área de fisioterapia de muito sucesso e que eu pude partilhar, pude contribuir aí também com isso. A ideia inicial. Eu acho que essa coisa assim de você se envolver com a comunidade é uma coisa que está no seu coração. Ou você tem ou você não tem. Então, assim, eu tive a felicidade de, desde pequena, eu tive grupos da igreja. Então, tinha aquele grupo jovem da época e a gente tinha um padre na nossa cidade que ele era da teologia da libertação. Nós tínhamos uma ditadura militar na época. Então, eu tive a sorte, assim, de com 13 anos já participar desses grupos, onde a gente tinha uma roda de conversa e depois o movimento estudantil na minha cidade também. Então, de conhecer a música brasileira e de se interessar pelos problemas do país, o que estava acontecendo e tal. Então, acho que eu sempre fui assim. Na universidade também, a gente sempre teve um departamento, um grupo, que a gente sempre fala que é um matriarcado, né? Então, tinha todos os problemas com os alunos, a gente sempre acolhia. Então, acho que isso é uma coisa que é natural, né? Tem quem gosta de fazer isso, tem quem não gosta e a gente tem que entender. E aonde eu moro, né? Eu sempre tive essa filosofia, que o que está ao meu redor, eu tenho que... Ou seja, isso faz parte da minha vida também, né? Então, tinha um terreno baldio lá, que nós nos juntamos, muitos docentes da USP, da Federal, que moravam ali, porque o bairro, a Vila São José era um local que morava muita gente, tanto da USP como da Federal, né? Porque estava perto. E a gente conseguiu que fosse feita uma praça ali, em frente ao corpo de bombeiros, onde está a UBS e as escolas. E nós cuidamos desse local há mais de 20 anos. Então é uma coisa que eu gosto, ou seja, que as árvores que nós plantamos ali, com o apoio da prefeitura e das pessoas, então foi esse envolvimento, né? E chegou uma hora que a gente queria um pouco mais, que a gente queria fazer algumas coisas que tinham muitos problemas ali, de calçada quebrada, de criança em cadeira de roda, de idosos. E a gente queria uma melhoria urbana, e que as pessoas pudessem caminhar ali, sabe, fazer uma caminhada. Os bombeiros correm ali, mas eles têm que correr na rua porque as calçadas são quebradas. E aí nós fomos ver como fazer isso e desembocou no Cidade que Educa, quando nós conhecemos a professora Renata Pérez, que é docente da UFSCar, e a professora Amanda Ruggiero, que agora é docente do Instituto de Arquitetura aqui da USP. E aí elas se envolveram e começaram todo um projeto de escuta com alunos de iniciação, com alunos de mestrado, de doutorado, e foi fantástico, né? Então, assim, eu entrei pro projeto como moradora. E sempre tentei aí fazer esse link. Mas é claro que toda essa experiência que eu tenho de vivência científica também acho que ajudou muito, né? Porque elas dominam as evidências científicas de como fazer uma mobilidade urbana melhor, mais prazerosa, mais adequada e tal. E eu também, como sou da área da saúde,
eu já tenho também uma boa ideia de como que isso melhora, né? Como que isso acalma as pessoas, como que isso une as pessoas do bairro, das escolas e tal. Então foi assim. A fisioterapia, toda a área da... Assim como as engenharias era terra de Marlboro, né? Que a gente falava que tinha mais homens. Na área da saúde, que nós éramos enfermagem, fisioterapia, terapia ou ocupacional, então são cursos que antigamente, predominantemente, eram mulheres. A maioria ainda são mulheres, né? E o nosso departamento é um matriarcado, tem alguns homens, né? Então tem essa coisa que eu acho que as mulheres também têm um acolhimento diferente. Nós temos 3 vereadoras, né? A vereadora Raquel, né, que foi a primeira pessoa, ela mora no bairro, ela mora na Vila São José, ela ajudou muito. O primeiro apoio financeiro do projeto foi dela, né? Foi uma verba de emenda dela. E nós temos o apoio também da vereadora Fernanda Castellano, né, que é da UFSCar, que é docente da UFSCar, e da vereadora Larissa, que também é vereadora, e que também ela conseguiu uma ajuda de bancada de 150 mil no ano passado para o projeto, né, que está sob a coordenação, principalmente, né, da Amanda e da Renata. Matriarcado, como a gente brinca. Mas os homens são muito, muito bem-vindos também, né? Foi uma coincidência. Eu acho que essa pergunta é chave. Porque, assim, os países desenvolvidos, né, todos, têm uma característica comum, que é implementação de políticas públicas baseada em evidência científica. Então, isso é muito forte. Então, todos os países da OCDE são assim, o Brasil pleiteia entrar para a OCDE um dia, mas a gente a gente não atinge os critérios. Então, eu acho que um projeto como esse, qual que é a vantagem? Ele é um projeto institucional. Então, assim, é um projeto para a cidade, envolvendo a comunidade e envolvendo as 2 universidades, né? Isso foi por acaso, porque foi assim, a gente não planejou que fosse assim. A Renata, a Amanda e a Kemi já tinham um trabalho e atendendo a uma demanda de uma comunidade do bairro, né? Elas se envolveram. Então, aí nós vimos que era importante nós falarmos com a prefeitura e não com um secretário isoladamente, uma pessoa, né? Porque aí muda, seja troca o secretário ou um funcionário que entra em licença, você perde todo aquele histórico e tal. Então, nós vimos que o melhor era fazer isso de uma forma institucional. Então, e deu muito certo, porque nós apresentamos o projeto para o Instituto de Estudos Estratégicos Avançados da UFSCar, apresentamos e submetemos aqui, né, para o Instituto de Estudos Avançados da USP, né, no campus de São Carlos, que foi aprovado, e nós apresentamos para a diretoria aqui do campus da USP e para a reitora da UFSCar. E fomos ao prefeito. Então, nós fizemos uma apresentação oficial, né, que foi agendada pela reitoria ao prefeito municipal. Então, isso faz com que seja um projeto apartidário. É para a cidade. Independentemente de quem esteja lá, eu acho que todo mundo quer que o ambiente ao redor das áreas públicas seja bom, acolhedor, cuidado, né? E começar pelas escolas, eu acho que é um excelente caminho. E a Vila São José tem, além das escolas, ela tem a unidade básica de saúde, o Zuzão, que é um local de esportes da cidade toda, uma EMEI, aliás, uma CEMEI, né, que é para a pré-escola, uma escola de ensino médio e de ensino fundamental e o METEC, e o bombeiro. Então, ou seja, ali você tem mais de 3 mil pessoas por dia naquele local. Então, a gente acha que é um lugar que é importante que ele seja cuidado, que tenha o apoio e um olhar das universidades, né? Porque eu acho que assim, o que o grupo consegue fazer não é só um projeto arquitetônico. Elas fazem uma pesquisa que elas perguntam para as crianças, para os adolescentes, para os diretores, para os professores, para quem usa a praça,
o que eles pensam, o que eles querem, entende? Então isso é muito legal, que é uma coisa que a comunidade sozinha não consegue fazer. Então, essa cidade que educa seria uma cidade sustentável, né? Onde nós tivéssemos espaços públicos bem cuidados, que as pessoas sintam prazer em sair de casa para caminhar, para encontrar com as pessoas. E para mim, assim, eu moro lá. Eu ando com os meus cachorros todos os dias, né? Então eu vou para a praça, encontro com as pessoas, aí a gente vê se tem alguma coisa que está precisando ser arrumada e ando sem problema nenhum, sem nenhum medo. A praça está sempre limpa, está sempre bem cuidada. Se alguém picha hoje mesmo vai estar coberto, né? Então, é muito gostoso. Você sente que é seu, você é uma coisa de pertencimento. Então, eu acho que uma cidade que educa é isso, faz com que a gente cuide, né? Não tinha lixeira ou hoje tem lixeira, né? Então a gente cuida de tudo. E a praça, em qualquer horário que você passa, tem gente. Tem gente e as pessoas gostam e a gente fica feliz que esteja assim. Tenho participado um pouco das reuniões e o que está acontecendo? Como tem sido divulgado esse projeto, muitas diretoras têm nos procurado, né? Então, por exemplo, a coordenadora da escola Ulisses e do CAIC, lá da cidade Araci, elas procuraram a gente, o CAIC via a emenda da vereadora Larissa. Então, e agora é o momento de fazer as oficinas lá que já estão sendo feitas, para ver o que precisa fazer, o que é mais urgente e acertar com a prefeitura. Por exemplo, nessa sexta-feira, nós vamos ter uma reunião com o secretário de Educação Municipal. Nós já tivemos uma reunião com a secretária estadual de Educação, com a diretora aqui, com a professora Débora, porque algumas escolas são estaduais, outras são municipais. Então, o que a gente viu? Não adianta você ir lá e a diretora ter interesse, as famílias, as crianças, mas se isso não está pactuado com o poder público, para que isso se viabilize, né? Porque senão a gente também fica, você põe alunos, você tem projetos e as coisas não andam, né? Então tem sido feito assim. Então nós vamos agora, no mês de abril, encaminhar um projeto de políticas públicas para a FAPESP, que foi pactuado com o prefeito, com a equipe do prefeito, para a gente conseguir recursos da FAPESP. A FAPESP, ela dá recursos para bolsas, pós-doc, mestrado, iniciação, apoio técnico, algumas coisas, né? Mas ela não dá dinheiro para construção de calçada, para reparo de isso quem tem que fazer é a prefeitura. E nós vamos encaminhar com assinatura, tanto da nossa equipe, como da equipe da prefeitura, né, que está envolvida e com quem nós pactuamos isso. Então, acho que essa que é a fortaleza do projeto. Porque as evidências científicas, elas são de domínio da universidade e nós criamos um projeto que pode subsidiar uma política pública, isso pode ser um grande projeto piloto para a cidade e depois implementado nos locais das escolas ou dos órgãos públicos da cidade. O grupo tem pessoas muito bem formadas em meio ambiente, ou seja, que trabalha com essa interface, né? Então aí eu acho que tanto a Renata, a Amanda podem falar e bastante, mas assim, a gente precisa de espaços públicos que nos permita caminhar e estar bem, relaxar, conviver com as pessoas. Isso não é só a área da saúde, mas as ciências sociais também identifica muitos problemas que as comunidades têm quando a gente tem falta disso. Então, nós temos muitos problemas de saúde mental, que a pessoa às vezes tem uma casa muito pequena, ela não tem aonde ficar, ela não tem onde ir. Então a gente vê aqui, por exemplo, esses espaços de praças, de ruas bem cuidadas, arborizadas, que isso ajuda
o encontro, a conversa, assim, o convívio, e isso é importante e tem N trabalhos mostrando, isso é consenso na literatura científica, o quanto que isso traz de benefício, né? E para mim, que sou da área de fisioterapia, claro, também, porque quanto mais as pessoas podem se movimentar, se encontrar, ter experiências de bem-estar, mais saúde nós temos, né? Tanto saúde psíquica como física. Primeiro que para a gente é uma honra ter conseguido chegar até aqui. Foi assim uma trajetória de unindo esforços, todas as pessoas da nossa comunidade que apoiam o projeto financeiramente, né? Então, nós temos um grupo que há 20 anos banca isso todo mês, e a gente tem jardineiro, a gente se queima uma lâmpada, nós pedimos para trocar. Então, assim, todas as pessoas do bairro que tenham interesse em participar, em contribuir, né? Não só financeiramente, mas também com as sugestões e tal. E a gente viu que esse grupo inspirou outros grupos ali perto. Tem uma outra pracinha redonda próxima que as pessoas também fazem isso. Então a gente fica super feliz. Assim como o envolvimento de alunos de outras áreas, né? Porque não precisa ser só a área de arquitetura, de saúde, né? Pode ser outras áreas que as pessoas tenham interesse em contribuir, né? Porque é multi, né? Você tem muita coisa de meio ambiente, de engenharia civil, de custo-benefício, que envolve a economia, a engenharia de produção. Nós temos alunos da engenharia de produção ali também. Então, todos são muito bem-vindos, né? A gente tem o Instituto de Estudos Avançados aqui, onde as pessoas podem ler sobre o projeto, tem os nossos contatos lá e nós estamos sempre aí à disposição, né? Porque é um grupo e ele precisa crescer e com pessoas que se envolvam. Então, é isso.